Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de vocês que estão aqui comigo e de você que está em casa também. Deus te abençoe cada dia mais e mais. Vamos lá, hoje nós vamos começar uma lição nova que eu estou aí colocando para vocês verem. Então hoje nós vamos começar a lição sobre a prática da adoração. Uma lição muito bonita da nossa Convenção Batista que chegou para a gente e nós estamos começando uma jornada de estudos que com certeza vai ser muito bom para você, para sua casa, para sua família. Hoje nós vamos estar com o estudo primeiro, nós vamos estar falando sobre o princípio da dependência da adoração. Isso mesmo, o princípio da dependência da adoração. E o texto base se encontra lá em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos fala o seguinte, meus irmãos. Antes da gente começar, tanto os irmãos que estão aqui na igreja comigo, tanto você que está em casa, tendo alguma dúvida, você pode estar escrevendo para a gente, que depois eu vou estar tirando as suas dúvidas que estão em casa. Os irmãos que estão aqui têm a liberdade de levantar a mão, de participar, de ficarem à vontade aqui comigo nessa manhã. Vamos lá. Gênesis 22, verso 1 fala assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque e o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Versículo 5. Disse a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Tem versão que fala que pegou o cutelo para sacrificar. Mas o anjo o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os seus povos serão abençoados, porque você me obedeceu.
Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Aí vem falando sobre os filhos de Naor. Passando no lugar, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Queniel, pai de Arã, Quezedé, Ramós, Pildas, Gildafe, Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos de Milca, deu Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaá, Taás e Maaca. Isso, até aí, meus irmãos. Vamos lá. O princípio da adoração. Sabemos que quando nós fomos criados pelo nosso Deus, o objetivo de Deus, quando criou os seres humanos, cada um de nós, teve só um único objetivo, que é o quê? Adorar ao Senhor, bendizê-lo para sempre, não é esse o objetivo? Quando Deus formou o primeiro homem ali, que colocou ali o barro, que formou e soprou o Espírito nas narinas, o objetivo de Deus é: vocês homens vão me adorar, vão bendizer o meu nome, vão ser devotos a mim. Então, quando Deus ele formou a mim e a você, ele formou para que nós adorássemos a ele. Então, quando a gente observa na lição, esse homem, Abraão, ele foi provado ao extremo, ele foi esticado ao extremo. Eu imagino, os irmãos e as irmãs aqui têm filhos e tudo mais, e imagina, até aqueles que não têm conseguem imaginar: poxa, eu só tenho um bebê, um filho, e o Senhor Deus fala assim: olha, traz para mim. Aliás, traz para mim não, o que Deus falou? Vamos lá, eu preciso que você ofereça um sacrifício. E Deus, o que ele fez? Ele deu a primeira direção. É a mesma coisa de você pegar um filho e fazer uma surpresa para ele. Você falar assim: meu filho, minha filha, vamos até ali com o pai. O filho confia na gente, mas a pergunta que o filho faz é o quê? Pai, aonde o senhor vai me levar? Não é assim? Pai, o senhor está me levando aonde? Então assim, e para a mãe também, a mãe fala assim: vamos ali. E aí nós podemos falar: não, a gente vai fazer isso. A gente pode falar assim: é uma surpresa. E quando a gente fala que é uma surpresa, o coração enche de: nossa, a gente só pensa em coisa boa, não é? Meu pai vai me dar isso, meu pai vai me dar um brinquedo que eu quero, não é? Meu pai vai me levar para tomar aquele sorvete, comer aquela pizza, fazer algo assim. Não é isso que vem na cabeça das pessoas quando a gente chama e fala assim: é uma surpresa? A gente imagina só coisa boa. Nesse momento, era de costume o pai subir para oferecer o sacrifício. Então, Isaac já viu, o filho da promessa, já tinha visto o pai fazendo isso mais vezes. Não era a primeira vez que Isaac estava indo. E aí ele foi. E ele estava o quê? Só observando o pai. Ele pensou: o meu pai está indo, a lenha já está aqui, a brasa já está aqui, a faca, os servos estão seguindo o pai, então está tudo tranquilo. E o texto fala que ele chegou a certo ponto do monte. Quando chegou, ele falou assim: servos, fiquem aqui. Por quê? Será que Abraão falou para o servo ficar? Porque no íntimo de Abraão já sabia, Abraão já tinha uma noção do que estava para acontecer. Porque Deus não deixa os seus filhos enganados. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, Então ele não deixa. Então quando Deus pediu, o que Abraão fez? Olha, eu vou obedecer, porque eu confio em Deus, porque Deus falou que eu ia ter um filho. Começa a lembrar da história que aconteceu com Abraão. Abraão, ele já era um adorador. O princípio da adoração, que é o tema da lição, já estava no coração de quem? Já estava no coração dele. Ele já tinha o costume de oferecer sacrifício. Ele já via as coisas acontecendo.
Então, tanto que a história de Abraão, os pais de Abraão, eles não eram tementes ao Senhor, mas Abraão se tornou temente ao Senhor, através das experiências, através do contato com Deus. E a gente vê a história de Abraão sendo ali impactada. Então, quando ele chegou, ele falou assim: filho, não se preocupa, mas vamos com o pai? E o filho, o que acontece? Não, pai, não vou. Não, pai, eu confio no Senhor, não é assim? Uma relação, quando a gente sabe que uma relação é de confiança, os filhos não têm problema de acompanhar o pai. Não é assim, meus irmãos? Os filhos não têm problema. Agora, quando se trata de um pai que maltrata, um pai que não é bom, os filhos ficam arredios. Mas quando existe um elo de confiança, o filho simplesmente ele vai e ele obedece, né? Irmãozinho, faz um favor para mim, peça. A Elisa desceu a escada, pede ela para subir e ficar sentada ali. Só chega para ela assim: ó, o seu pai pediu, Elisa, por favor, pra você ficar sentadinha ali, para eu não ficar preocupado. Desculpa, meus irmãos, só um detalhe aqui. Mas então, onde eu estava mesmo? Confiança. Na confiança do filho, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? A confiança, ela é algo fundamental. Porque quando nós confiamos, nós não questionamos. Você sabe que aquela pessoa vai te levar para o bom caminho, não é assim? Então, ele foi e fez isso. Quando chegou lá, na hora, ele falou assim: pai, e agora? Cadê? Aonde está? Ele falou assim: Deus, o que vai acontecer? Deus proverá. Deus vai prover. E é essa confiança que eu e os irmãos temos que ter num Deus que na adoração, Deus ele vai prover. A palavra do pai, né, Abraão, na lição comenta aqui com a gente, olha, a palavra do pai Abraão, na página 27, fala assim: a palavra do pai Abraão se cumpriu com exatidão, e no momento certo Deus providenciou o cordeiro para o culto. Mas o povo de Deus aprendeu e praticou este ensinamento? É uma pergunta. Infelizmente, ao longo do tempo, nós sabemos que não. O que acontece com os nossos corações nos dias atuais? Nós temos uma conta amanhã, por exemplo, é 10 mil reais, uma dívida que você fez. Aí chega hoje, domingo, você está aqui, mas você não sabe se você vai ter esse dinheiro amanhã para pagar. Dando um exemplo. Como que o nosso coração fica? Oh meu Deus, eu tenho que pagar essa conta, eu não sei de onde vai vir. E hoje, domingo, o que a gente faz? A gente começa, pega uma coisa, pega um telefone: fulano, você pode me ajudar? Você pode me emprestar? Porque o boleto vence amanhã. A gente não consegue esperar o amanhã para providenciar. Porque a nossa confiança, a gente fala assim: minha confiança está no Senhor. Não é assim que a gente fala? Todos nós, a boquinha nossa. A gente solta: minha confiança está no Senhor, eu adoro ao Senhor, eu exalto ao Senhor. Mas na hora que fala algo que aperta muita gente, todos nós, inclusive eu, o que a gente faz? Não tem. E aí? O nosso coração se desespera, a ansiedade vem, e o que a gente faz? Começa a bater nas portas. Alguns que tem uma rede de amizades, começam aí nos amigos, né? O amigo, fulano, tal. Você pode me ajudar? E aí alguém ajuda, você fica... Alguns, que é muito triste, fazem assim. Vocês já ouviram falar do agiota, né? E é triste. Pessoas que emprestam dinheiro para poder receber. E tem casos, né? Eu acredito que até os dias de hoje, a pessoa empresta, se você não paga, é capaz de te dar um couro, de querer te matar. Não estou falando mentira, é algo que pessoas vão cobrar com a vida, né? E é muito triste. E a gente vê que tem pais que falam assim: né? Estou falando do pai porque é o homem, né? Que geralmente, na nossa visão cristã, o homem é que provê, não é? O homem é o provedor, é o homem que sustenta a casa, é nossa responsabilidade, né? A mulher, o que ela vai fazer? Ela vai estar junto com o marido ajudando. Não estou falando que a mulherada tem que ficar à toa, não é isso, né? A mulherada hoje em dia trabalha também para ter as suas coisas e tudo, não é assim? Mas assim, a obrigação principal é do homem.
O grosso, por exemplo, ao arroz, feijão, a roupa para os filhos e tudo. Se a mulher está trabalhando, o que ela vai fazer? Ela vai comprar as coisas para ela, vai ajudar, comprar uma coisa para o filho. É mais ou menos isso, né, irmãos? Mas assim, o homem não fica contando com o dinheiro da mulher. Aí você fala assim, pastor, o senhor é machista. Não, irmãos, eu sou cristão, eu sou bíblico. Porque a Bíblia fala que o homem é o sacerdote. Então, voltando ao assunto que eu abri uma aspas aqui interessante para a gente falar, então é interessante. Filhota, faz favor, meu amor, vem aqui. Mas então, voltando aqui... Ela senta aqui, ó, é bom que ela... não, mas é que ela fica meio assim, aí é bom que ela, né, vai lá na sala, tem os brinquedinhos, ela fica à vontade, né? Que não tem outra criança para ela brincar, ela fica mais à vontade. Beijo, te amo. A salinha tá trancada. Ela sabe onde fica a chave, qualquer coisa você ajuda ela a abrir? Você ajuda? Vai lá. Ela já, você destrancou, filha? Ah, essa menina é esperta demais, ela já destrancou. Ela é uma benção, ela já sabe a verdade. Tá achando que esses meninos de hoje é besta? É nada. Mas, gente, voltando aqui para nós. O que acontece? Onde eu parei de novo? Vocês me ajudam, gente. Eu parei em qual lugar? Falando a respeito do provedor, falei a respeito da ansiedade, não é isso? Beleza, tem tudo a ver com a adoração. O que acontece? O nosso coração fica ansioso, não foi aí que eu parei? Fica ansioso, a pessoa não sabe o que fazer e busca caminho errado. Então, muitas vezes, o homem, com a ânsia de resolver, acaba causando o quê? Um outro problema. E o cobrador de dívida, na época de Abraão, o que ele fazia? Vocês já ouviram falar, mas eu vou ajudar aqui os irmãos. O pai estava devendo as coisas, estava devendo no supermercado, ficou devendo lá um dinheirão. E aí o dono do supermercado, o que ia? Batia na casa, ó. E falava assim, Dona Maria José, seu marido está devendo no supermercado, já tem uns 3 meses. Por favor, cadê os seus filhos? Eu vou levar para mim, para vender de escravo, para pagar a conta. Era isso que acontecia. Nos dias de hoje, graças a Deus, né? O credor não vai pegar os filhos da gente, misericórdia, né? Porque senão, hoje não tem a questão da questão da escravidão, que já foi abolido, né? Mas já pensou que situação triste era naquela época? E Abraão, ele tinha o quê? Esse senso de adoração. Mas por que a gente entrou nesse assunto? Porque a palavra de cultuar, a palavra do pai Abraão se cumpriu com exatidão. No momento certo, Deus providenciou o cordeiro para o culto. Esse Deus que providenciou o cordeiro é o Deus que sustenta a gente. É o Deus que providencia os recursos. É o Deus que providencia tudo para nós. O grande problema nosso é que a nossa mente, o que ela faz? Como nós não conseguimos ver um Deus com uma conta bancária, com um cheque, jogando dinheiro para a gente, o que a gente faz? A gente entra em crise. E isso atrapalha o quê? A nossa adoração. Quantas vezes a gente não vem assistir, não é, o culto? A gente já falou sobre isso aqui na igreja. O que a gente vem fazer mesmo aqui no culto? Os irmãos sabem? Cultuar. A gente vem prestar, não é isso? Porque todas as vezes que a gente vem assistir, o objetivo da pessoa que assiste, muitas vezes é o quê? Olhar e criticar. Porque nós olhamos e começamos a criticar. Olha lá, a toalha está torta, a flor está murcha, o louvor não cantou direito, o pastor falou um erro de português lá na frente. Né? Eu estudei tudo, mas pode sair, né, alguma coisa errada. Quem nunca errou na língua portuguesa atira a primeira pedra, mas eu me corrijo, né? A gente... Ai, mas assim... Oi, irmã, mas a senhora fala direito, né? A senhora é uma... Isso. Mas assim, a questão do português, a senhora é excelente, né? Mesmo não apenas essa facilidade com a língua, mas a gente sabe que a pessoa, quando vem com o intuito de só assistir, quem assiste observa muito e não presta atenção no que tem que ser prestado. Porque quando a gente vem adorar, a gente adora quem? A Deus.
não viemos, o princípio da adoração não fala para a gente vir prestar o culto observando o pastor. Lógico, o pastor ele vai estudar, ele vai preparar e vai pregar. Seja eu, seja qualquer pessoa. O ministério de louvor vai preparar, vai ensaiar, vai fazer o melhor para o Senhor, não é assim? Mas quando você vem com esse objetivo de prestar um culto, às vezes as coisas não saem certinho, mas você está tão ligado em Deus que aquele detalhe você nem observa. Agora, quando a gente vem com o intuito errado, o que acontece? Nós observamos até o que não precisa. Não vou entrar em detalhes, mas o que não precisa. E Abraão, o que ele fez? Ele tinha um coração de adorador. A adoração nos leva ao quê? A servir a Deus. A pegar o que nós temos e a servir. A pegar o que nós temos e a entregar. Todos os dias, o Senhor fala para mim e fala para os irmãos: meus irmãos, cadê o Isaac? Coloca o Isaac na mesa. Por que Deus faz isso? Para saber como está o nosso coração. Porque Deus, o que o nosso Deus faz? Ele prova, não prova? Quem dá a prova? Deus. Ah, pastor, mas por que Deus prova? Porque Ele ama. Por que o professor dá a prova? Para saber o conhecimento do aluno, não é assim? Todas as vezes que o professor, na escola, ensina uma matéria, e tem professores no nosso meio, o que acontece, professores? Você aplica a prova para saber se o aluno entendeu. Não é assim? Deus faz a mesma coisa. Deus, ele fala assim, dá uma lição para o Jairo, Um exemplo na minha vida. Deus deu a cura sobre a minha vida. Eu aprendi o quê? Que eu preciso confiar, que a minha saúde está na mão de Deus. Veio a doença. Quando vem a doença sobre a minha vida? Ah, é Deus que é ruim. Deus está me castigando. Ah, eu estou em pecado. Ai, 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 ui, ui. Não é assim que muitas pessoas pensam? O que eu estou fazendo, Deus? Ah, eu estou pagando em vida os meus pecados. Tem pessoas que falam isso. Queridos, você não vai pagar em vida os seus pecados, não. Porque Cristo levou na cruz os nossos pecados. Pela graça sois salvos. O que acontece é consequência de pecado. Lembra da semeadura em Gálatas 6, se eu não me engano, versículo 22 ou 13, eu não lembro, fugiu, mas em Gálatas 6 fala assim: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Lei da semeadura. Eu passo a minha vida inteira, enchendo a cara nos canecos, bebendo. O que vai acontecer com o seu fígado? Fica ruim. Vou enfiar a cara nas drogas, na cocaína, na maconha, em tudo quanto há. O que vai acontecer com você? Você vai virar um zumbi dependente. Não é assim? O homem, ele mexe com mulher que não é dele, vai atrás daquela confusão toda. O que pode acontecer com ele? O marido chegar e acabar acontecendo uma coisa ruim. Não é assim? Eu estou dando esses exemplos, irmãos, e são vários que vocês já sabem. Mas o que eu estou falando é de prova. Deus provou Abraão. E você acha que está livre da prova de Deus? Não. Deus prova cada um de nós. E é em qual área, irmão? Na área que você tem dificuldades. Nós, seres humanos, somos provados de acordo com a área de dificuldade. Esses dias eu estava aqui com as crianças e as crianças na igreja estavam falando assim: menino, perguntando com as crianças, senhor, criança, qual a dificuldade que você tem em qual matéria? Alguns falaram assim: ah, pastor, matemática, eu não gosto de matemática. Aí eu, português. Eu falei assim: pois é, na matemática que você não gosta é que você tem que esforçar. É no português? Porque as outras conseguem levar, não é assim? Então, eu falei com eles aqui, brinquei com eles, e a mesma coisa, meus irmãos. A vida do cristão, o que Deus faz comigo e com você? Ele fala assim: filho, você tem problema de perdoar. O que Deus manda? O que acontece com você? Deus manda pessoas para poder te alfinetar, te machucar. Aí o que você fica? Sai fogo no olho, não é? Quando a gente fica bravo. Deus está te provando. Deus te ama.
Deus quer que você seja mais amor, menos ódio. Deus, ele não prova as pessoas para poder ficar tirando a paciência delas, não. Ah, você tem dificuldade? Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Você tem dificuldade na boquinha, na língua, né? Deus deu 2 ouvidos para ouvir mais e falar. Aí tem muita gente que tem problema aqui, ó. Você fala uma coisa com a pessoa, mesma coisa de falar com o Instagram. Todo mundo sabe. Você fala com a pessoa mais rápido que o WhatsApp. Porque eu tinha, quando eu era criança, uma vizinha, né? Deus já levou, ela já partiu para a glória. Menina, eu falava com ela. Gente, mas o trem era rápido. A rua toda. E não tinha, eu nasci em 80, então na época não tinha. O pessoal brincava assim, você quer, sabe, espalhar notícia? Fala com fulano. E cristão pode ser isso? A gente tem que ser de confiança, não é? Porque o Senhor, ele espreme a gente. Espreme a gente para que a gente seja o quê? Pessoas confiáveis. O que Jesus ensinou? Seja confiável. Não é? Então, falamos de prova. Para entender a prova e a adoração, a gente tem que entender a tentação. Tentação vem de quem? Vem do diabo, vem do inimigo. E o que o inimigo faz? Ele vai pegar, é ao contrário da prova, ele vai pegar onde te causa dor e apertar, para você cair. O inimigo, ele vai te tentar. Mas existem pessoas que dão brecha para o inimigo. Já viu aquela frase, fulano está brincando com o inimigo? Está cutucando a onça com a vara? Não tem um ditado popular? Com o que mesmo? Com a vara curta, não é? Porque você cutucou, pancada vem. Tem, pastor. Sim. Eu vou falar para o senhor, ter muito cuidado, que agora tem celular, o fuxico vai longe, ter muito cuidado e orar a Deus e repreender o mal. Se qualquer coisinha, a pessoa está no meio de uma conversa, fuxico. Sim. Tem muito cuidado. Verdade. Não está aqui na escola de fé que tela, acontece esse teu celular não é assim, é mesmo se a pessoa passa para outra, aquele vai Passa para outro. É E conversa vai de grupo que alguém vaza, dá uns B.O. É, gente, porque assim, muito cuidado. ó, é uma bênção, Falo isso tá pro aqui. meu menino, falo sempre com ele. É, não, tá aqui na minha mão, é uma bênção. É bom pra gente, mas saber usar. Porque a gente sabe, a faca é bênção? A faca é bênção? É, não é? Não é verdade? O que a faca serve? A faca corta o pão que eu como de manhã, a faca corta aquela picanha que você tem na sua casa para o almoço, que a carne gostou, não é assim? Mas ela pode se tornar na mão de uma pessoa, ela pode ser bênção ou maldição. Quem vai cortar a carne, corta a mão da gente. Pode também, a faca pode. Falou, Não é? a faca não quer cortar a carne, mas corta a mão da gente. Ó, pra você ver, é verdade, é verdade. Então, assim, o comentário aqui, assim, a faca não cortou a carne, não pode cortar o dedo da gente. Olha que situação. Se não tomar cuidado. Então, o que eu vejo é o que a gente precisa fazer é, Senhor Deus, me ajude. Senhor Deus, me ajude para que... Não, deve ser que ligou por agora, então depois você vê se está desligado. Ah, pode colocar, por favor. Então, o que acontece? Você lembra de uma arma do policial, o revólver? É mal? Não. É bênção, porque tem que se defender, não é? Mas o que aconteceu nos dias de hoje? Tem muitos bandidos que têm mais arma do que os policiais e acaba se tornando maldição. Mas na mão do guarda, que vai saber usar, o que ele vai fazer quando vem um bandido? Ele vai atirar no peito? A orientação é o quê? Atira num braço? Atira numa perna? A orientação que a polícia tem é essa. A não ser que o bandido vá com tudo, aí manda bala na testa, no peito. Mas a orientação é, atira para poder desarmar o bandido. Eu não entendo muito bem do direito dessas coisas, mas é por aí, né? É mais ou menos isso, né? Porque o objetivo da arma não é matar até o bandido, o assaltante. De repente estou falando palavra que nem pode falar. Mas o meriante, sei lá como é que fala direito. Mas enfim. Amedrontar. É amedrontar e te desarmar. Porque tem pessoa que não tem medo, né? Então, assim, a gente ficou bem claro aí no nosso entendimento. O diabo, ele tenta. E Deus prova, porque ama.
Muitas vezes a gente prova até os filhos da gente. A gente fala assim, filho, filha, provação, tá, irmãos? Eu fiz o pudim, esse pudim é para visita, depois do almoço. Aquele pudim de leite, bem gostoso. E coloca na geladeira. E está desinformado ainda, para a provação ser maior. O que acontece muitas vezes? A criança vai lá e não aguenta. Aí você fala assim, filho, foi você que fez? Ô mãe, foi, me desculpa. Filho aprovado, filho reprovado. Não, mãe, não foi eu não. Porque mentiu. Porque o cometer o erro, às vezes, ele se torna pecado. O pecado, muitas vezes, é eu e você querermos mentir. Encobrir o erro. Encobrir o erro. Eu chegar para o irmão e falar assim, irmão, irmã, você fez isso. O irmão fala assim, ô pastor, eu fiz, me desculpa. Gente, agora se a pessoa mente, ela cai no nosso conceito, e principalmente no conceito. Mas entrou o caso da desobediência. Da desobediência. Você falou antes para não mexer, né? Sim. E a pessoa foi lá e mexeu. Aí no caso ele desobedeceu. De qualquer forma, sim, ele, já errou. Já desobedeceu. Mas eu falo assim, quando confessa, é menos mal. Agora, se fala que não fez e ainda comeu e mentiu, a situação fica mais difícil de defender. Mas enfim, vamos lá. Então, o primeiro ponto aí, a gente vê que está falando sobre o chamado, né? O chamado à adoração. Até o capítulo 11, né? O Gênesis é uma história da raça humana em geral. A partir do capítulo 12, é o relato da história de uma família e os descendentes do propósito de Deus. Desde o começo, da forma de um povo realizar a sua vontade, que a adore verdadeiramente e que seja seu instrumento para o cumprimento do plano de salvação. O que acontece? A adoração do homem a Deus é um propósito, um projeto que aproxima o homem à adoração e à salvação. Quando a gente vê a queda do homem, lá em Gênesis 1, Adão foi criado, ia falar construído, mas não. Adão foi criado para quê? Para adorar o Senhor. Eva foi criada para, junto com Adão, adorar ao Senhor. Só que a partir do momento que eles desobedeceram, eles foram alvo de quê? Da ira de Deus. Deus ficou? E aí o texto fala que a partir do capítulo 11, começa-se uma história, começa-se a criação, a construção, aí eu posso falar construção, a construção de uma família para adorar ao Senhor, que vem até os dias de hoje. A minha família, a sua família, ela foi criada para adorar ao Senhor. Quando a nossa família não está adorando ao Senhor, o que acontece? Ela está fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade da carne. Por isso que a nossa família, tudo começa na família. Estamos aí daqui a pouco começando o mês de maio, o mês da família. Meu irmão e minha irmã, quer ver uma igreja forte? Vai na família. Como é que está a família? Como é que está o relacionamento dos filhos e tudo? Irmãos, eu falo que não é fácil nós sermos crentes na nossa casa. Não é fácil dar o testemunho na nossa casa. E Deus fala assim, o nosso primeiro ministério para nós pastores é o quê? A minha família. Porque lá em Filipenses 4, se não me falha a memória, não, 1 Timóteo 4, fala a respeito dos deveres dos diáconos e dos pastores. E uma das primeiras coisas que menciona aquele que seja honesto, que seja esposo de uma mulher só, e fala que governe bem a sua casa. Porque se ele não governa bem a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Quando eu paro e vejo o chamado à adoração, o chamado pastoral, o chamado ministerial, é algo muito sério. Porque se eu não cuido bem da minha família, se eu não dou exemplo na minha família, como que eu vou chegar para o irmão e falar assim, meu irmão, você trata bem a sua esposa, você trata bem os seus filhos, se me vê maltratando meus filhos, já pensou? Eu vou ter moral para falar alguma coisa? Vocês não iriam nem estar aqui para me ouvir.
Então, assim, não falando assim, mas o pastor é o cara, o pastor é o bom, é o melhor. Não. Como eu falo sempre, eu sempre estou aprendendo. Eu sempre oro a Deus, me ensina a ser um bom pai, um bom marido, um pastor segundo o coração de Deus. Mas eu tenho erro? Tenho falha? Como vocês. Porque aquele que não cometeu pecado sobre a terra foi quem? Jesus, a chave da nossa salvação. Então, o porquê que o homem adora a Deus? O homem adora a Deus para que ele se aproxime do Pai novamente e seja religado. A nossa adoração, ela é só aqui? Não. Ela começa aqui. Mas ela vai aonde? Para a eternidade. Para a eternidade. O intuito da adoração é agradar o coração de Deus e religar. Porque a religião, o que é a religião? É religare, não é isso? Jesus ele veio fazer isso, né? O cordeiro. Isaac foi comparado a Jesus, ligou, certo? Agora, essa questão de ligar, meu irmão, o objetivo é esse, da religião. Agora, religiosidade, ela é ruim. Ela vem de ritos. Porque existem pessoas que ela vive um rito, um ritual. Todo ritual, ele é ruim. Sabe? Porque tem pessoas que existe uma superstição na mente, que ela pensa assim, eu preciso ir no culto à noite, no culto de domingo. Eu preciso ir na igreja todo dia. Eu preciso. Mas preste atenção, o objetivo é o quê? É ter contato com o Senhor? Ou é medo da consequência? Ou é medo de ir para o inferno? Ou é medo da condenação? Tem que parar para pensar, não é? Porque eu adoro ao Senhor Jesus porque Ele me amou primeiro. Por Ele ter me amado, eu tenho uma dívida eterna com Ele. Eu tenho dívida de sangue com Jesus. Porque Ele me amou primeiro. Eu não tenho medo de Jesus. Não. Eu não tenho medo de Deus. Eu amo Ele. A grande questão é essa. O filho tem medo do pai? Não. Ele precisa respeitar o pai. E é bom a gente parar para pensar, porque o filho, quando tem medo do pai, o que acontece? Gera trauma. Gera traumas. Muitas vezes os filhos crescem com uma baixa, autoestima, que ele não consegue se identificar. Aí ele precisa fazer algo para chamar a atenção do pai. Já viu esses casos? Tem muitos filhos que gostam de chamar a atenção. Criança às vezes gosta muito, adolescente às vezes gosta e faz alguma coisa assim, mas é para chamar a atenção. Fala assim, papai, mamãe, eu estou aqui, eu quero beijo, quero carinho, quero atenção. E muitas vezes a gente tem isso muito no nosso meio. Muitas vezes a gente faz alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Nós humanos, sabia disso? A gente dá umas revoltadas. É porque está querendo chamar a atenção de Deus. E Deus ele fala, tô aqui. Abre a mão e fala assim, tô aqui, filho. Tô aqui sem ficar. Deus recua a mão para alguém? Eu nunca vi. Tanto que a gente vê as imagens aí, Cristo Redentor, não é? O símbolo está lá. Braço aberto, bonitão, não é? Está lá. Eu não posso falar que é feio, mas eu não posso falar que é Jesus que está lá. Mas está lá o Cristo Redentor, a gente respeita. Mas está lá. O próprio Jesus, como que ele morreu, De braço? Está lá uma estátua. Estátua, isso, a gente respeita, mas a gente não vai muito para esse campo, de acreditar, de saber que ele transmite alguma bênção, porque ele não transmite, mas é uma imagem simbólica lá. Está lá. Cristo morreu o quê? Braço aberto. Então, o que a gente tem que entender é que Romanos 8, versículo 1,
ele traz para a gente uma segurança. E qual a segurança? Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Eu vou ter medo de Jesus? Não. Eu vou para o Evangelho de João. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pronto, estou fazendo o que Jesus manda? Ah, Jesus. Ô Jesus, vem cá. Jesus me faz companhia. Deus me faz companhia aqui, eu vou fazer isso e tudo. A gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Eu até brinquei, né, com os irmãos aqui um dia desses, assim, né, uma criança ficou um pouco, né, estava longe do pai, esquece de mim não, mãe, pai, esquece não. Eu falei assim, não, ainda que o pai e a mãe desamparar, o Senhor não vai desamparar não. Não é assim que a Bíblia fala? Porque o aconchego nosso está onde? Do pai. Deus, o que ele queria de Abraão? Provar Abraão. Abraão já tinha intimidade? Já tinha. Mas ele queria ver como é que estava o coração dele. Certo? A nossa lição tem uma chamada de atenção aqui, ó. Ela fala assim, você, né, fala para mim, olha que interessante. Você, como Abraão, está disposto a um rompimento total com suas prioridades anteriores em atendimento ao chamado? Você admite sair do seu meio para viver totalmente na dependência de Deus? Aperta, né? Tem umas perguntas que apertam a gente. Mas é necessário a gente refletir. Porque, né, eu e os irmãos, muitas vezes, a gente está tão agarrado às coisas que a gente não confia. A gente fala que confia, mas não... Eu não vou nem falar para os irmãos responderem, não. A gente fala que confia, mas não confia. A gente fala que acredita, mas não acredita. Mas o Senhor Deus pede. E como que a gente consegue? Fé. É o próximo ponto. O chamado da adoração implica num ato de fé. A palavra fala lá, em Gênesis 12, verso 1, fala assim, saia para uma terra que eu te mostrarei, diz o Senhor, Gênesis 12, 1. Já pensou Deus chegar para você e falar assim, filho, filha, você vai fazer isso, eu estou mandando você fazer. A primeira coisa é, Deus, vou viver de quê? Como é que vai ser isso? Eu vou ter sustento por quanto tempo? Não é assim que nós humanos fazemos? Não estou falando que é errado não. Tanto que quando a gente programa uma viagem, o que a gente faz? A gente programa os dias. Você vai sair de férias com a família. Primeiro você vai ver, tem um recurso? Ah, tem. Ah, não tem não, mas tem um crédito aqui, eu vou usar. Depois eu vou pagando. Não, aí, quantos dias vai ficar? Ah, não, dá para ficar 15 dias? Não dá. Não, mas vamos ficar só 7, que a gente fica mais tranquilo? Planeja, não é? Vou construir uma casa. O que a gente faz? A gente reúne, né? Chama as pessoas que entendem, engenheiro, arquiteto, sei lá, quem quer que for, e vai sentar e pensar. Ah, tá. Quanto que eu vou gastar? 1 milhão. Ah, tá bom. Então eu vou separar 2, porque certamente eu vou gastar mais. Pronto. Amém, né? Não sei. Deus abençoe seu projeto aí. Mas o que acontece, irmãos? É isso. Nós, cristãos, humanos, pensamos e planejamos. Mas em muitos atos é fé. Ah, eu vou construir, mas eu vou construir pela fé. Eu não tenho, né? Certa pessoa veio aqui e falou para mim assim, pastor, o senhor está querendo fazer isso, tem esse plano, esse projeto para a igreja e tal. Eu falei, daí perguntou, a pergunta-chave é, quanto que o senhor tem de dinheiro? Eu falei assim, tem nada, tenho fé. A pessoa riu na minha cara, assim, Ele falou assim, não, é isso mesmo, pastor, a gente tem que viver pela fé. Aí o assunto mudou e a gente foi conversando, mas uma coisa é certa, a base do crente é o quê? Fé. Lembra da questão da enfermidade? Né? Um dia desse, meu menino estava passando mal, né? É melhor falar da minha casa do que dos outros, vou falar do exemplo meu. Meu filho passando mal, e eu fiquei apreensivo, irmãos, fiquei com medo. Muita tosse, deu princípio de pneumonia, e tomou corticoide, não deu certo, tomou antibiótico, e eu falando assim, Senhor Jesus, cura meu filho. Oh Deus, não deixa meu filho ir para o hospital, não. Eu falei com Deus, não deixa não,
Porque o hospital é um ambiente ruim, é um ambiente que tem mais infecções, não é? E louvado seja o Senhor Jesus, pela fé, o meu Deus curou o meu filho. E aí eu falo quantas pessoas também são curadas, mas é pela fé, a gente não vê, mas a gente consegue pelos olhos da fé ver a pessoa curada, né? Tem a Silvane, que não tem problema de eu falar aqui, ela mora em Valadares, é considerada, né, uma mãe para mim. Na sexta-feira ela fez uma retirada de um nódulo no seio para fazer uma biópsia de um tratamento de câncer. Ela pediu oração, a gente está orando, tirou, vai fazer a biópsia, depois vai fazer uma radioterapia, mas pela fé eu já estou vendo aqui um dia ela entrando por aquela porta, vindo aqui à frente testemunhar da cura. Isso é fé. Eu não estou vendo agora, ela está no hospital, está para ter alta do hospital, mas eu já estou vendo a pessoa curada. Não é? Eu não consigo. Não é você ser insensato. A fé não causa em nós atitudes insanas. O que é insano? É impensável. Né? É você falar assim, não, eu vou fazer mesmo, que amanhã não sei se eu estou vivo, então eu vou enfiar o pé na jaca. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou comer de tudo que eu ver pela frente. Isso é glutonaria. A palavra de Deus fala para a gente comer aquilo que sustenta a gente, não é? Não vou entrar nesse mérito não, porque daqui a pouco a gente tem, com todo respeito, uns pastores que estão mais fortinhos, né? Pastor, tá falando da gente. Não, irmão, é saúde, tá? E eu não estou falando que eu também estou assim, que eu estou 100% saudável, não, porque eu não sei, mas eu creio que eu estou. O Senhor Deus me curou de um câncer de próstata, estou aqui, louvado seja o Senhor pela fé. Mas não quer dizer, porque às vezes tem pessoas mais cheinhas que estão saudáveis, né? A questão da estética, mas a gente tem que cuidar da gente. Porque afinal de contas, eu estou vendo muita gente colocando aí, a gente tem que cuidar daquilo que Deus gosta. E o que Deus ama? O que Deus gosta? Deus me ama e eu não vou cuidar de mim? A gente tem que parar para pensar. Porque assim, a necessidade desse parênteses que eu abri aqui, desse cuidado, meu irmão. Qual a última vez que você fez um check-up? Qual a última vez que você foi no seu médico? Sua saúde está em dia? As mulheres aí já fez os preventivos que tem que fazer? Né? Quando chega a certa idade, a partir de certa idade tem que ir no médico. O homem passou dos 40, a tensão redobra, tem que ir. Porque, meu irmão, cuidar da saúde é um meio de prevenção. E o Senhor Deus ama prevenção. O Senhor Deus ama pessoas prevenidas. Porque quando eu faço a prevenção, a facilidade de eu cair, a probabilidade de cair vai diminuir, não é assim? Então, entender que o Senhor Deus quer que nós andemos em fé. E Hebreus 11:8, para a gente poder daqui a pouco ir para o último ponto e finalizar. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obediente, saiu sem saber para onde ia. O mérito da obediência de Abraão estava na fé. O Senhor mandou e nós obedecemos. O fato de eu estar aqui também é um ato de fé. Vou usar a minha vida mais uma vez. Saí de Governador Valadares, estava em Valadares, pastoreei em Valadares, saí de Valadares, fui para Teoflotone com obediência ao Senhor e de Teoflotone eu estou aqui na cidade de Águas Formosas, obedecendo ao Senhor Jesus. Carnalmente, pessoas biológicas do meu sangue tenho na cidade? Não, mas o Senhor Deus me deu o quê? Irmãos na fé. E estamos juntos nessa. O próprio nome diz irmãos na fé, não é? Irmãos em Cristo. Amém? Amém. E vamos um cuidando do outro. Meus irmãos, vocês que estão aqui, né, com a gente, presencial, tem alguma coisa que queira falar? Ou não? Tá tranquilo? Irmão, tem a rodinha lá, vê se tá ligado lá e troca para mim. Vai ver lá, qualquer coisa, dá uma rodadinha lá para esfriar lá para mim, por favor. Então, vamos avançar. Tem outra chamada de atenção aqui na lição que eu quero falar com vocês, eu quero ler aqui com vocês. Está na página 30, você pode acompanhar aí, quem está em casa ouvir. E você que está em casa, você pode estar escrevendo aí alguma dúvida que tiver, que depois eu vou estar olhando.
Oferecer, né, a chamada de atenção. Oferecer ao Senhor o melhor da nossa vida, bens e posses, é o desafio de todo verdadeiro adorador. Só isso nos fará caminhar com desapego em direção à dependência total e exclusiva do Senhor. Experimente fazê-lo. Meus irmãos, sabendo que quem tem fé, ele não está agarrado às coisas. Ah, é meu. Não vou te dar não. Vou dividir não. Uma pessoa egoísta tem fé? Porque tudo é meu. Criança não é assim às vezes? Aí você ensina, meu filho, minha filha, tem que aprender a dividir o chocolate, tem que aprender a dividir a comida, dá a comida para fulano. E eu sempre falo, quando o pai falar dá comida para fulano, quem está do outro lado pega, por favor, viu? Por quê? Você vai estar incentivando a criança a... Não é assim? Quem tem criança pequena ou maiorzinha? Mas só que tem adulto, meu irmão, que não aprendeu. O pai ensinou. Não vou falar que são mal educados, né, irmãos? Porque nós pais a gente ensina, mas cabe a criança querer aprender, poxa vida. E existem pessoas que são ensináveis, e existem pessoas que passam a vida inteira sem aprender. Existem adultos que se comportam como adolescente, e existem adolescentes que se comportam como adulto. Não é estranho? Mas cada um tem o seu tempo. Então a chamada de atenção é essa, se desapegue. Às vezes Deus toca no seu coração, dê algo para fulano, ajude fulano. O que você faz? Abençoe, ajude, né? Então eu vejo que há necessidade da gente estar atento a isso. Caminhando aí para a gente poder finalizar, vamos lá. A obediência ao chamado para adoração resulta em bênção. Deixa eu ver o meu horário aqui. Não, estou no horário ainda. A obediência ao chamado para adoração resulta em bênção. Vou pegar um pedacinho aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Sendo o objetivo de todo adorador agradar ao Senhor, a constatação óbvia é que sem fé não há adoração. Pela fé, Abraão obedeceu, confiou incondicionalmente. Meu irmão, então se você, a obediência ao chamado para adoração resulta em bênção. Quando o Senhor Deus nos chama para adoração, a gente tem fé. Tendo fé, a gente obedece, a gente confia de forma completa, incondicional, integral. Existe hoje no mercado, trazendo uma comparação para nós, 3 tipos de leite. Quais são? Que a gente mais conhece que vê no supermercado? Integral, semidesnatado e desnatado. Eu vou mais é o integral. Integral, esse. Integral é bom. Isso aí, o integral ele tem aquela gordurinha, não é? E aqui em Águas Formosas tem aquela questão do moço passando assim, ó, o leite! Ele buzina e vende o leite na sua porta. Lá perto de casa, todo dia, umas 6h30, ele já passa buzinando, vendendo leite fresquinho da vaca. Ó pra você ver, coisa boa, irmã. Eu não gosto muito de tomar dele, muita gordura. Irmã. Esse aí, ele é perigoso, dá dor de barriga na gente, né? Ele é bom para fazer o doce de leite. Fazer o doce de leite, fazer o bolo, aquela nata, aquele bolo de nata, né? Gente, que coisa gostosa. Mas é bom, né, irmã Dolores? Então, o que acontece? O que a gente faz? A gente tem essas 3 opções. E o interessante é que o primeiro é o integral. O integral, ele é mais gorduroso, não é assim? Tem o semidesnatado, tirou um pouco, e o desnatado não tem? Tem nada. Eles falam que é mais água, né? Mas preste atenção, onde você quer chegar, pastor, com essa ideia? O que Deus quer da gente é isso. O Jairo precisa ser integral para o Senhor. Todo. Completo. Gorduroso para o Senhor. Cheio para Ele. Porque quando eu sou cheio para o Senhor, é o que
ele gosta. Olha que interessante. Aí eu imagino, né, aquela pessoa que tira aquele leite ali e tal, fresquinho, bebe. É o que Deus quer da gente. Deus não quer da gente pela metade, não é assim? Deus quer você pela metade? Não. Para o nosso Deus é tudo ou é nada. E aí a gente vê que o que ele fez? Abraão saiu, andou, caminhou com a sua família e teve a recompensa. O que acontece? Quais foram as recompensas? Farei de você uma grande nação e te abençoarei. Deus faz da gente uma grande nação. Nós somos a nação de Abraão, de Isaac, de Jacó. Os nossos filhos são prósperos, os nossos filhos são abençoados, meus irmãos. Já parou para pensar que bênção que nós temos de termos os nossos filhos saudáveis, de nós estarmos com saúde, de termos condições básicas para a gente poder viver bem? Nós temos um teto, preste atenção, olha a bênção que nós temos um teto, nesse teto a gente tem água potável, tem energia, tem alimento, e mesmo se faltar o alimento, a gente tem pessoas que a gente pode contar e falar assim, olha, me ajuda, porque os irmãos servem para quê? Para ajudar uns aos outros. São 5 dedinhos na mão, né, que eu falei aqui, então serve para quê? Pegar, ajudar. E o que o Senhor Deus nos ensina? A ter esse elo entre os outros. Porque a grande questão da bênção, a bênção não pode ser só para o Jairo. A bênção não pode ser só para os irmãos que estão aqui, para você que está me vendo aí ou vai ver. Mas a bênção ela é o quê? Geral. A bênção do Senhor está sobre mim, a bênção do Senhor está sobre você. E aí ele fala assim, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Abraão foi conhecido por ele mesmo? Não, pelo poder de Deus, pelo favor de Deus. Então, a gente pode falar que ele foi o quê? Um amigo de Deus. Ele foi considerado um amigo de Deus. E aí vem, você deverá ser uma bênção. Deus nos abençoa para que sejamos bênção para os outros. Lembra do exemplo da caixa d'água? A caixa d'água ela sempre recebe água e vai distribuindo água pela casa e abençoando a casa toda, não é assim? Olha que bênção que é a caixa d'água. Ela sempre está, se vem água da rua, ela sempre está cheia, mas ela vai sempre direcionando a bênção. A água não fica parada. Porque Deus não confia bens a pessoas que vão ficar só ali. Mas ela confia para a gente espalhar. E a casa de Deus, a igreja do Senhor, o objetivo é esse, né? O que ele confia aos seus filhos. Vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção da proteção de Deus. Não é que nós queremos que as pessoas sejam amaldiçoadas, né? Na página 31 fala sobre essa observação. Mas é cuidado, irmão. Deus, ele, cuida. Deus, ele é justo? Sim. Vocês concordam que Deus é justo? Sim. Deus sendo justo, ele não vai suportar vendo alguém te maltratando. Deus não suporta. E o que ele faz? Vem com a mãozinha dele, por favor, pode parar. Você está mexendo no que é meu. Quantas vezes a gente vê pessoas se levantando contra os servos do Senhor e o que Deus faz? Por quê? Nossa, pastor, Deus então, ele é amor, mas por que ele faz isso? Ele é justo, irmão. Ele não suporta ver injustiça. Eu não suporto ver injustiça. Você, como nós falamos na semana, o nosso coração tem que odiar ver algo que é injusto. E eu vou falar que tem situações que acontecem que o meu coração fica assim, Ontem eu falando com a minha esposa, a gente conversando sobre assuntos da vida, assuntos diversos, e o que acontece? Ela falou assim, nós temos o direito de ficar
agitados, nervosos. Mas a gente não pode dar vazão à nossa ira. Isso é verdade, e a Bíblia fala. Não deis lugar à ira. Então, meus irmãos, para a gente poder chegar nas considerações finais aqui, o que acontece?